E agora eu falo sobre homeopatia. Vim conversar com a Rosana Nechar, que é médica homeopata, para nos contar e desvendar todos esses mistérios em volta da homeopatia, né? O que é homeopatia na realidade, Rosana? Vamos lá, então. Homeopatia é um sistema terapêutico, é uma especialidade médica no Brasil, que conta com algumas características específicas e próprias, na sua lógica, na abordagem do paciente, no medicamento. É uma lógica diferente e que tem sido bastante útil, complementando o tratamento médico, amplificando as possibilidades terapêuticas. Bom, quando você fala aí dessa questão do diagnóstico, vamos colocar, quem pode fazer homeopatia? Quem pode utilizar da homeopatia? Porque eu acho que existe ainda um receio muito grande pela falta de conhecimento, né? Com toda certeza. Essa falta de conhecimento gera o preconceito ainda, infelizmente, pelos próprios profissionais da área da saúde, pois a homeopatia ainda não ocupa como deveria a formação médica, as escolas médicas. Agora, iniciando, adentrando, felizmente, nos últimos anos, o Sistema Único de Saúde, e também, a nível de pós-graduação, alguns serviços de residência em algumas universidades. Porém, não tão assim, em grande número como desejaríamos, como seria importante, já que é uma das 55 especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira. Então, o desconhecimento realmente leva, ao preconceito, e muitas vezes a gente escuta ainda algumas coisas desse tipo, que a homeopatia não funciona, a homeopatia acredita ou não acredita, A gente já passou dessa fase. Não, e só quem já fez um tratamento com homeopatia sabe o poder, o bem que faz a homeopatia, porque na realidade cura uma doença, mas trata integralmente, né? Eu acho que isso também eu gostaria que se colocasse para quem está nos assistindo. Vai muito mais além, né? Perfeito. Sendo uma medicina integrativa, sempre contextualiza. A gente diz assim, que a homeopatia trata as doenças nos doentes. A gente não trata só as doenças, o foco não é só na doença, porém no doente ou no paciente. Porque desde a consulta, tem as suas características de mapeamento de como o paciente sente o problema, e como ele reage ao problema. Então, a gente diz que, além do diagnóstico clínico, nós temos o diagnóstico individual, que é absolutamente importante, e aí já começa a mudar na lógica do que a gente aprende na medicina convencional. Então, a gente trata o doente com as suas doenças, não apenas as patologias. Tá. Agora, a homeopatia pode ser utilizada para prevenção de algumas doenças? A gente diz que ela é fundamentalmente preventiva em alguns aspectos, embora não se deva utilizar o medicamento homeopático de forma contínua, profilática, porque também não é verdade aquele jargão, a homeopatia se não fizer bem, mal não faça. Isso não é verdadeiro, mas acaba sendo profilático porque, a partir do momento que o paciente apresenta algumas sensações, para a abordagem homeopática já tem alguma importância, já é considerado que ele não está exatamente no seu equilíbrio, na sua harmonia, da sua vitalidade. Então, já seria o que o criador da homeopatia, há mais de 200 anos atrás, diria que o paciente já é digno de ser curado nas suas sensações. E é muito interessante que a abordagem das medicinas energéticas em geral consegue atingir esse nível de sensação, e que a medicina bioquímica ainda não, muitas vezes. Tem um fato que eu gostaria só de salientar. A gente está vivendo aí uma sociedade, principalmente os adolescentes, de ansiedade, de depressão. Eu tenho acompanhado muitos casos que estão sim trocando a alopatia, remédios alopatas, pela homeopatia. É uma grande solução, já que trata o todo. Você tem razão. Infelizmente, nós estamos vivendo uma era bastante assim sui generis, vamos dizer, com níveis assustadores de transtornos de ordem mental, E a homeopatia no seu âmago, como aborda integralmente a pessoa, não só no seu físico, mas também nos seus sintomas emocionais e mentais, na própria técnica homeopática, tem sido
muito importante nesses casos de transtornos de ansiedade, que já são considerados, claro, já são dignos de serem curados mesmo, né? Especialmente nos dias de hoje, onde a gente tem essa velocidade, né, de coisas, as pessoas estão dormindo mal, comendo mal, pensando Pressão mal, o tempo inteiro. pressionados o tempo todo, com os seus valores tendo que ser revistos, né, de vida, que é tudo isso, né, que a gente tem que considerar, não apenas aquela patologia isolada na filosofia da doutrina homeopática, né? E a gente vê mesmo, felizmente, que existem soluções, né? Mas que depende, claro, da vitalidade do paciente, do tipo de doença que ele apresenta, se é um paciente funcional, se já tem lesão. E por isso que a gente diz que é uma medicina complementar. Nós não vamos abrir mão absolutamente do progresso médico até aqui, até onde chegamos. Os diagnósticos estão fantásticos, precoces, né? É apenas assim uma ampliação desse horizonte terapêutico que, embora assim ainda desconhecido, que é a homeopatia, né? Cada vez mais estimulado, inclusive pelo Ministério da Saúde, né? Com projetos de inclusão e implementação já em andamento, e desde a lei da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que existe desde 2006. Perfeito. Eu acho que ficou bem claro para quem está nos assistindo aí. Uma super dica: homeopatia faz bem, sim. É uma super alternativa. E aqui eu estou com uma super profissional. Rosana, obrigada pela sua atenção. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Obrigada mesmo.